lembrando por que segurar a porta é uma cortesia comum. Isso aconteceu há algumas semanas. Eu estava indo para a academia no início da tarde. Quando estava saindo do meu prédio, dois vizinhos que são estudantes em seus 20 anos estavam entrando. Apesar de me verem completamente, já que eu estava a 2 metros da porta, eles não a seguraram para mim. A porta fechou e era um daqueles em que você tem que pressionar o botão na parede para abri-la. Eu achei deseducado. Eles não precisariam ter segurado por um longo tempo devido à distância, teriam sido literalmente 2 segundos. Bem, dane-se eles, sou mesquinho o suficiente para não segurar a porta para eles se eu os verem na situação oposta. O que eu não imaginava era que a situação se apresentaria algumas horas depois. Mais uma vez, eu estava saindo e eles estavam entrando, mas desta vez eu estava abrindo a porta enquanto eles estavam carregando uma caixa de 20 por 330 ml de Heineken cada um. Em uma situação normal, eu teria segurado a porta para eles, especialmente porque ambos estavam usando as 2 mãos para carregar suas cervejas. Em vez disso, não apenas não segurei a porta, como dei um empurrãozinho para que ela fechasse enquanto eu saía olhando para eles nos olhos com muita mesquinhez. Bônus: 1 ou 2 dias depois, encontrei-os novamente. Eles estavam saindo do prédio com um casal de meninas. Não sei se eram namoradas deles ou não, e uma das meninas segurou a porta. Eu agradeci e passei por eles olhando fixamente para os caras. Nem tudo está perdido, pelo menos eles têm uma amiga educada. Só para lembrar que a segurança do prédio não deixam as pessoas entrarem, eu estava saindo. Não entrando, saindo. Você sempre pode sair, só pode entrar com chave cartão chaveiro. Imagina como eles ficaram com as caixas de cervejas na mão. Já fecharam a porta na sua cara também? Conta sua história nos comentários. Não quer pagar o preço combinado? Eu tenho uma solução para isso. Essa é uma história curta e legal. O amigo do meu pai costumava recolher lixo por um tempo quando estava sem dinheiro. Basicamente, um homem com uma van que pegava todo o seu lixo, colocava na traseira da caminhonete e o eliminava por um preço fixo. Ele concordou em limpar uma grande quantidade de lixo da casa de um cliente, o que levou meio-dia e encheu sua van. Ao terminar o trabalho, ele pediu o pagamento. Sabendo que ele tinha investido muito tempo e esforço na coleta e carregamento de todo esse lixo, o cliente tentou aproveitar de sua vulnerabilidade e pediu para reduzir o preço. Depois de vários argumentos e o cliente não cedendo, o amigo do meu pai entrou na van sem receber nenhum dinheiro e começou a dirigir. Ele então deu ré na garagem do cliente. Aqui é onde a história fica interessante. O que o cliente obviamente não percebeu era que a van tinha uma caçamba basculante. À medida que a caçamba da van começou a se levantar, o cliente ofereceu desesperadamente o pagamento integral. Mesmo que ele estivesse sem dinheiro, o amigo do meu pai se recusou a parar a função de basculamento e disse que o lixo estava empilhado tão alto que o cliente, que estava parado lá perplexo, nem mesmo conseguiria entrar pela porta da frente. Ele saiu dirigindo, sem dinheiro, mas feliz. Como pode existir gente assim, né? O combinado nunca sai caro. Se ele quisesse preço melhor, tinha que ter combinado antes do trabalhador executar o serviço. Qual seria a sua reação se você estivesse no lugar trabalhador nessa história? Você teria feito algo diferente ou teria cedido às exigências do cliente? Não roube as comissões dos seus funcionários. Trabalhava em uma dessas concessionárias de carros que vendem um carro de 2.500 em 60 ou 90 parcelas infladas com juros tão altos que você acaba pagando 25 mil por ele. O escritório tinha o ridículo modelo de negócio gerente de vendas vendedor, onde seu chefe compete com você pela comissão nas vendas. Assim, o sucesso dos chefes significa seus déficits financeiros, e vice-versa. Ela era a chefe, ninguém acima dela em nossa concessionária. Qualquer pessoa de posição mais alta ficava em outro local nos escritórios de subscrição. Ela roubava toda a venda que podia de mim. Quando fui contratado, ela disse: seu sucesso é meu sucesso. Mentira. Ela odiava todas as vendas que eu fazia porque, em sua cabeça, deveria ser sua comissão extra no próximo cheque. Então, finalmente, uma senhora entre seu nome está sob o meu no nosso sistema, a única pessoa que eu já vi os poderosos substituírem o carro que ela estava comprando quando ele quebrou. Deve ter conseguido um advogado, mas minha chefe já a colocou em seu escritório.
Ela baixa a voz para dizer que sente muito, é a minha venda, não sou tão ruim, mas... A senhora, é claro, pensa que isso é terrível e exige ficar com ela. Minha chefe diz bem, se você quiser que eu o atenda no lugar dela, isso é outra história, e a orienta sobre como trocar de vendedor 101. Eu estou furioso. Volto nos próximos 2 dias, enquanto decido que vou sair, é o limite, mas a senhora é realmente difícil, e não importa o que minha chefe faça, ela não consegue satisfazê-la. Finalmente, ela passa o dia todo procurando peças e deixando o carro arrumado para a senhora, até mesmo limpando ela mesma, lá fora, suando e resmungando porque o detalhista era ruim. A senhora chega no final do dia, ainda infeliz, com o filho adulto dela. Minha chefe está irritada, larga sua rotina de senhora simpática e está tentando intimidá-los a comprar este carro. Descubro que é porque não haverá comissão nesta venda, já que é uma substituição. Sim. Eles estão sendo exigentes porque podem ser. Decidi sair, então saio no horário de fechamento, embora devêssemos ficar com o outro se a venda dele atrasar. Essas pessoas quase decidiram comprar o carro. Eles estão parados em frente a ele conversando. Entro no meu carro e, enquanto estou saindo, chego ao lado deles e abro minha janela e digo: não deixe ela intimidá-los a comprar qualquer coisa que vocês não queiram. É seu dinheiro, vocês não têm nenhum para obter nada a menos que vocês queiram, não porque ela decidiu por vocês. O pior que já passei por uma situação dessa como cliente. Já passou por uma situação em que o seu chefe ou gerente roubou a sua comissão ou crédito pelo seu trabalho? Como você lidou com isso? Vai descontar $125 do meu último salário? Vai custar caro para você. Uma vez fui agente de viagens e consegui um emprego em uma pequena agência familiar em Austin. Os donos, que também trabalhavam lá com a filha, não eram bons gerentes. E ainda eram pão duros. Quando comecei lá, trouxe muitos negócios, incluindo uma grande conta corporativa. Mas depois de lidar com conflitos internos estúpidos, finalmente arranjei um emprego em outra agência que eu sempre quis e dei 2 semanas de aviso prévio. Mas fui expulso do escritório logo depois de dar meu aviso. Na época, tínhamos uma agenda telefônica onde mantínhamos nossos contatos importantes, mas os proprietários se recusaram a me deixar levar comigo. Mas eu sabia o nome e o número de todos os clientes que eu queria levar comigo de qualquer maneira. Deixa pra lá. Eu trabalhei lá por 2 anos, e há 8 meses, os donos me enviaram em uma viagem de familiarização que era uma maneira comum de permitir que os agentes experimentassem um destino para melhor vendê-lo. Como nunca esquiei antes, eles me enviaram para Crest Boot por 4 dias. A viagem inteira custou $125, incluindo a passagem aérea, transporte, hospedagem, passe de esqui, equipamento e uma manhã de aulas para iniciantes. A comida foi por minha conta, o que tudo bem. Mas quando recebi meu último salário, eles escreveram no comprovante que haviam deduzido os $125. De novo, deixa pra lá. Passei a manhã inteira ligando para todos que já trabalhei lá, mesmo que eu não gostasse de trabalhar com eles. Se eles tivessem gastado dinheiro comigo, eles ganharam uma ligação. Todo mundo. A grande conta, é claro, veio comigo junto com 99% da clientela, incluindo aqueles clientes que desenvolvi através da última agência. Encontrei um representante da American Airlines em um evento cerca de 6 meses depois e ele me disse que o dono havia reclamado que eu custei a ele $250 mil apenas nesse período de tempo. Tudo por uma merreca de $125. Ficou caro essa conta. Imagina o quanto esses donos se arrependeram de ter descontado $125 dessa pessoa. Você já passou por uma situação em que o dono da empresa tentou passar a perna em você? Compartilhe sua história nos comentários. Eles não honraram a reserva, então. Há alguns meses, eu me voluntariei para planejar o aniversário de 60 anos da minha sogra e de 64 anos do meu sogro, que seria um fim de semana na região vinícola. Eu fiz uma reserva para um grupo de 10 pessoas em um novo restaurante sofisticado, meses antes. Como também era uma vinícola, chegamos 2 horas antes e fizemos o check-in com o restaurante para ver se poderiam nos sentar mais cedo.
Apesar do restaurante estar vazio, eles disseram que não poderiam. E tudo bem, entendemos que eles poderiam estar com poucos funcionários, então fomos tomar vinho, curtir a música ao vivo e esperar. Perto da hora da reserva, recebi uma mensagem de texto do restaurante para nos sentarmos. Estava começando a chover. Nós fomos até a recepcionista, que nos informou que, por estar chovendo e por nossa mesa ser ao ar livre, não poderíamos sentar naquela noite. Com a maior calma que pude, expliquei que tinha uma reserva há meses, que já estava ali há 2 horas e que não me disseram que minha reserva era para uma mesa ao ar livre ou sujeita à chuva, não havia opção interna e externa. Expliquei que era uma festa de aniversário de 60 e 64 anos. Perguntei se poderiam nos dividir em outras mesas, mas eles só continuavam dizendo que não podiam fazer nada e que não era culpa deles. Porque não podemos controlar o clima. Eu perdi a paciência e disse um pouco bruscamente: bem, o que vocês poderiam ter feito era não reservar uma mesa para um grande grupo que não poderiam garantir. O gerente apenas deu de ombros. Nós saímos, e como era um sábado às 18 horas, não havia chance de conseguirmos uma mesa em outro restaurante, então tive que ir ao supermercado e cozinhar uma refeição completa para 10 pessoas. Enviei um e-mail ao gerente perguntando se havia algo que eles pudessem oferecer de cortesia porque nossa experiência foi terrível. Não recebi resposta após uma semana, então criei várias contas do Gmail e deixei 10 avaliações com 1 estrela para o que era um restaurante bastante novo. Nas avaliações, eu disse que você nunca deve reservar neste restaurante se tiver um grande grupo, que eles não tentaram nos encontrar uma mesa em outro restaurante, que tiveram 2 horas para consertar o erro, que reservaram uma mesa que não poderiam garantir, que não mudaram a mesa para um lugar coberto, onde havia bastante espaço, não forneceram nada de cortesia ou fizeram qualquer tentativa de consertar o erro. Eles acabaram recebendo uma queda de 2 estrelas em sua avaliação do Google por causa das minhas avaliações. Eu deixei uma avaliação para cada pessoa que não conseguiu uma mesa. Vários dias depois que eu publiquei as avaliações, eles entraram em contato oferecendo uma refeição gratuita para meus sogros se nosso grupo retirasse as avaliações. O que eu recusei. Eu faria o mesmo. E você já passou por uma situação semelhante em que um restaurante ou empresa não honrou uma reserva ou compromisso? Como lidou com isso? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Insultou minha inteligência? Ficou registrado agora. Sou técnico veterinário e estava trabalhando na área de recepção. Tínhamos um homem e seu pitbull chegando. Eu estava fazendo o check-in deles e perguntei qual era o nome do cachorro. Ele me disse que o nome do cachorro era Gucci. Perguntei como ele soletrava porque hoje em dia você nunca pode assumir nada. Ele revirou os olhos e disse: "Você não sabe soletrar Gucci? Você é idiota ou algo assim?" A coisa sobre registros médicos veterinários é que são documentos legais. Eles existirão por um certo número de anos antes de serem destruídos. Por grande parte de uma década, fiz constar no registro que ele chegou naquele dia com um cachorro chamado Gooshi, já que aparentemente sou um idiota que não sabe soletrar Gucci. Hahaha, ficou muito bom esse Gooshi. Você já se vingou de alguém que te insultou ou te subestimou? Compartilhe sua história nos comentários. Não perca as próximas histórias. Inscreva-se e curte para me ajudar. Dá uma olhada nessa história agora. Clica aqui, rápido. Clica, vai perder. Última chance. Clica agora. Perdeu.